Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade, né, à nossa aula que a gente estava falando sobre algumas principais cirurgias, o seu pré-operatório, pós-operatório, certo? Então, a gente vai dar continuidade. A gente tem aqui a apendicectomia, certo? Que é a remoção cirúrgica do apêndice, né? E a gente tem como indicação a apendicite. E aí, no pré-operatório, a gente tem a higienização completa, o jejum de 8 horas, sinais vitais, verificar a ocorrência de náusea, vômitos, a tricotomia. No pós-operatório, a gente tem a verificação de sinais vitais, ficar atenta à elevação da temperatura, observar os aspectos do curativo, né? Se tem drenagem, o sangramento, controle da diurésia, deambulação precoce, como vocês podem ver que eu deixei aí para vocês, né? Fica mais fácil vocês conseguirem lembrar e compreender de cada um. E aí, algumas complicações dessa cirurgia. A gente tem a infecção da ferida operatória, uma fístula, né, na comunicação entre os dois órgãos, uma obstrução intestinal, certo? Na colectomia, a gente tem a ressecação da parte do cólon. E aí, a gente tem indicações, os carcinomas de cólon. E aí, no pré-operatório, a parte da aceitação da dieta, que deve ser pobre em resíduos. A questão das eliminações intestinais tem que verificar e anotar. O jejum de 12 horas, né, antes do procedimento operatório. Fazer o preparo intestinal, a tricotomia, no pós-operatório, manter o paciente em posição confortável, observar os sinais vitais, sinais de choque, a parte do curativo, se tem sangramento, a sonda nasogástrica manter aberta e observar o volume do aspecto de drenagem, ajudar na mudança de decúbito e observar o gotejamento correto do soro. E aí, algumas complicações, a gente tem a descência da linha da anastomose, né? Ou a infecção abdominal. Na colostomia, a gente tem a comunicação da luz, né? Do canal do cólon com a parede abdominal. E aí, a gente tem indicação a obstrução aguda do cólon, neoplasia, câncer ou tumor intestinal e algum trauma intestinal. E aí, eu coloquei para vocês o pré-operatório, o pós-operatório, certo? A questão do jejum, da dieta líquida, a tricotomia sempre, a questão no pós-operatório, algumas alterações como a taquicardia, cianose, a dispneia, a sudorese, a hipotensão, a palidez podem estar aparecendo, então a gente tem que observar. Observar também a parte das eliminações, né, pela colostomia, a deambulação precoce, a troca da bolsa da colostomia sempre que necessário, não permitir que as eliminações caiam na pele para não ter uma irritação. E aí, para prevenir flatulência, orientar o paciente a comer com a boca fechada e evitar a fala durante as refeições. Orientar que dietas ricas em feijão, repolho, peixe, cebola, aumenta o odor desagradável das eliminações e a probabilidade de flatulências, né? E aí, algumas complicações, a gente tem o prolapso e a diarreia. Na colexistectomia, que é a ressecação da vesícula biliar devido à colectíase, os tumores da vesícula biliar, né, a anomalia congênita da vesícula biliar. A gente tem o pré-operatório, o jejum de 8 horas, fazer o clistê, a tricotomia. No pós-operatório, mantém decúbito dorsal, até normalizar a pressão arterial e depois mantém Foley. A questão dos sinais vitais, o sangramento do curativo, caso tenha, fazer o controle da diurese, certo? Entre outros que estão aí para vocês.
E aí a gente tem a distensão abdominal como complicações cirúrgicas, as complicações respiratórias, certo? Essa cirurgia atualmente ela vem sendo feita mais por videolaparoscopia, ok? A gente tem a herniorrafia. A hérnia é uma protusão de um órgão abdominal, né, comumente o intestino delgado, através de uma abertura da parede abdominal. E a maioria das hérnias resulta em uma fraqueza congênita ou adquirida da parede abdominal, associada a um aumento da pressão intraabdominal, causada por um esforço físico, uma tosse persistente ou um pós-cirúrgico abdominal. E aí a herniorrafia é o reparo cirúrgico da hérnia. A hernioplastia é feita quando os tecidos não são suficientemente resistentes, e aí pode-se conseguir algum esforço recobrindo a linha da sutura com os materiais. E aí a gente tem os tipos de inguinal, umbilical, incisional, diafragmática. Quanto ao tratamento, a gente tem a redutível, quando a massa proeminente pode ser colocada de volta para dentro da cavidade abdominal. A gente tem a encarcerada, que é uma hérnia que não pode ser mais reduzida e no qual o fluxo intestinal pode ser obstruído completamente. E a gente tem a estrangulada, que além do conteúdo ser irredutível, os fluxos sanguíneos intestinais eles cessam completamente. E aí a alça intestinal, ela encarcerada, sofre uma torção, levando a uma obstrução intestinal com o perigo de onde ocorre essa obstrução. E aí eu coloquei para vocês o pré-operatório, a lavagem intestinal, o jejum, os sinais vitais, no pós-operatório, estimular a deambulação o mais rápido que possível para evitar a distensão abdominal, a parte de edema na região escrotal, se a hérnia for inguinal, orientar a levantar da cama, onde ele se vire primeiro em decúbito lateral, para depois a gente apoiar, fazer um apoio nos braços para poder conseguir levantar, para poder não ter essa força rápida em cima da incisão cirúrgica, entre outros pós-operatórios. A gente tem a